Sejam muito bem-vindos ao podcast Direito Ilustrado. Aqui nós temos o objetivo de desenhar o direito para você, para que ele fique muito claro, muito objetivo, muito didático. Meu nome é Renan Fará, sou advogado e eu tenho a honra de receber ilustres convidados, daí também o nome Direito Ilustrado. Hoje vamos falar sobre direito empresarial, contratual, societário. Você que tem empresa, assista esse programa até o final. Você que conhece alguém que tem uma empresa, assista também e encaminhe esse vídeo para que essa pessoa que você conhece assista e se intere um pouco mais dos direitos que permeiam ali o CNPJ, a pessoa que abriu aí uma pessoa jurídica para poder cuidar dos seus negócios. E hoje tenho a honra de receber o especialista nessa matéria, o Dr. Sérgio Seleghini, que vai trazer um pouco, abrilhantar a gente com o seu conhecimento. Serginho, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Renan. Um prazer, um privilégio estar aqui e vamos trocar bastante ideia aqui hoje. Perfeito. Sérgio, conta para nós um pouquinho da sua trajetória, quem nunca te viu. Nosso programa é dividido em 3 partes, tá? Então, primeira parte a gente chama de preliminares, onde a gente vai conhecer um pouco mais o nosso convidado. Depois a gente ataca o mérito, nesse caso de hoje, a questão de direito empresarial, societário, contratual. E terceira parte, a parte que a gente chama de quadro de frente para a sentença, onde são perguntas mais polêmicas e mais engraçadas em que o nosso convidado tem o direito de responder ou recorrer. Então fica até o final, que geralmente o final é a melhor parte. Escreve aqui embaixo no YouTube, nos comentários, direito empresarial, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para esse tema. Compartilha, aciona as notificações e se inscreve no canal. Vamos lá, senhor Sérgio. Casado, filhos, conta pra nós. Eu tenho direito a recorrer no final, já estou me antecipando Tem. aqui. Porque... Vou recorrer e não responder. Então tá bom, legal. Casado com a dona Paula, filhos, 2 filhos, a Maria e o Luca, né? 24 e 18 anos, tempo passa, né, amigo? Tempo passa. E casado há 26 anos já. Uma vida, né? Sim. Uma vida longa, uma vida longa. E você me fez uma outra pergunta. Advoga há quantos anos? Julho do ano que vem, 30 anos. 30 anos de colação de grau. Olha só. 96 foi. E no mesmo ano tive a felicidade de prestar o exame, já fui aprovado e desde então venho exercendo a advocacia aí. Apesar de ter começado a me enveredar por isso lá em 92, desde o primeiro dia de aula, né? Nos estágios, né? Uhum. Nos escritórios aqui de Americana. Foi muito legal, muito produtivo e enriqueceu muito a minha carreira. 2 perguntas antes da gente sair da fase preliminar. A primeira é, um hobby. O que você faz quando não está advogando? Olha, eu hoje só caminho. Eu gostava muito do kart, eu me enveredava aí em corridas de kart, tudo obviamente no amador, né? Mais para distração mesmo e fazer novas amizades e curtir, porque eu gosto mesmo. Precisa combinar de ir junto de novo. Né? Então, rapaz, eu não tive esse privilégio ainda de andar com vocês, né? Mas eu não tenho um bom sentimento, não. Eu acho que vocês vão me ver aí não tem retrovisor, mas vocês vão me ver lá atrás, eu acho. Mas assim, é um esporte que eu gosto muito. O automobilismo é algo que realmente me apaixona. Mas aí, com o afastamento da pista e do esporte em si, caminho. A vida está muito intensa hoje. E é uma coisa que eu preciso me atentar, voltar a fazer alguma coisa, porque o tempo passa, né? Já entrei na casa dos 52. Então, realmente, eu preciso me cuidar um pouquinho mais, mas só as caminhadas lá no Botânico, ao ar livre, isso me agrada bastante. E dá uma dica para nós de filme, livro ou série. Rapaz... Eu acho que a gente conhece mais a pessoa quando ela indica, sabe? Mas é tão complexo isso, né? Tem fala primeiro a última coisa que você assistiu que você gostou. Muitas coisas, mas eu vou do 880. Se você for falar um pouco do direito em si... Não precisa ter a ver. Não, mas Suits é legal, né? Tudo bem que é mais uma questão de... a advocacia que todo mundo sonha, né? Você, sei lá, o Harvey, que é um cara que
só trata de assuntos complexos, Bilionário. quando é chamado ele tá lá para resolver as coisas, e enfim, é o cara que põe o ponto final com sucesso. Mas como eu vario do 880, gostei muito de Peaky Blinders também, que é uma história muito maluca, assim, às vezes o pessoal fala, nossa, mas é muito, tem violência e tal, mas tem uma história por fundo. É isso, eu acho, eu não tenho essa opção, sabe, de eu vou seguir nessa linha. Eu assisti de novo, final de semana, pela metade, que eu sou desses, tô vendo um filme, tá na metade, vou continuar, Espera do Milagre, acho demais, adoro mesmo, e sei decora e salteado, mas eu fico lá, vendo, enfim, eu sou bastante eclético nesses assuntos. E não guardo o nome, viu? Difícil. Eu não sei como eu tô recuperando aqui esses nomes, porque eu sou bem ruim de guardar nome de filme, de música, enfim. Complicado. Mas saiu. A Espera do Milagre é bom. Esse final de semana eu assisti Conclave. Foi legal. Que conta a história da escolha do Papa depois que ele vem a óbito, né? Sim. Então, todo o procedimento, o processo, e tem um final bem malucão. E já começou, né? Sim. Os procedimentos já começaram e, infelizmente, teve uma perda do Papa aí, mas é a vida. Eu não sei quando que vai ao ar esse programa, talvez até a hora de ir já tenha um Papa, né? Já sabe. Eu acho que já abemos um acho Papa. Que sim, abemos Papa e a fumacinha A já branca saiu lá subiu. pela chaminé. Bom, pessoal, vamos lá. Para começar, então, saindo agora da fase preliminar, a gente vai conhecer um pouco mais. Ainda é meio preliminar, mas já entrando no mérito, conta para nós a sua trajetória profissional até o momento onde você passou, onde você começou e o que você faz hoje como advogado empresarial. Primeiro dia de aula, comecei a fazer o estágio com o saudoso José Linardi, aqui em Americana. Era uma pessoa de um coração gigantesco, mas uma inteligência brutal. E sem querer ou por questões de destino, o forte do Zé era uma advocacia empresarial, mais voltada para a lei de falências. E ele trabalhava muito com pedidos de concordata e aquelas negociações pós a instauração da concordata. Então, quando eu comecei a trabalhar com ele, ele fazia as peças e me chamava para revisar. Olha só, né? Eu revisando as peças dele, e ele deixava os espaços na peça, para que eu entendesse o que estava acontecendo e colocasse ali julgados relativos à tese que ele estava desenvolvendo. E é legal porque é muito diferente do hoje, né? Hoje tem o Ctrl+C, tem o site de pesquisa, e nessa época a gente ia nas revistas dos tribunais, abria aquele índice gigantesco, pesquisava nas centenas de folhas e de lá encontrava algo que se relacionasse àquilo e transcrevia para a peça, né? Então, e depois chamava para que ele desse o toque final. Chamava por quê? Porque não tinha aquele negócio de internet, transfere arquivo daqui para lá, era no computador dele, era ali na frente. Então, ali eu aprendi muito, era empresarial puro. E onde doía muito, né, no empresário, né? Apesar da concordata daquela época, semelhantemente à recuperação judicial hoje, ser um benefício da lei, né? Ninguém queria pedir, porque tinha aquela história, né? O meu CNPJ vinculado a um pedido de concordata, o que meus fornecedores vão pensar, enfim. Então, comecei por ali. No final da faculdade, eu saindo já da faculdade, conheci o Diego Guidolin, que também é advogado, meu amigo, e ele estava chegando para a faculdade. E terminei ali em meados de 96 o curso, ele estava chegando, e aí um dia ele me chegou e falou, viu, você não quer trabalhar comigo lá no escritório, com meu pai? E eu falei, puxa vida, um convite, né? A convite fica sempre melhor, né? E aí aceitei a proposta, conversei bastante com o Zé, ele, obviamente, que libertou, né? Ele disse, cara, eu te ajudei a você desenvolver para que você procurasse oportunidades melhores, e fui. E lá também, né? Tinha uma ênfase em direito bancário, principalmente nas questões de busca e apreensão. Dá para escrever um livro disso. Tudo que a gente vivenciou nessas questões de busca e apreensão, expede mandado Mas do lado do banco? Ele era do lado do banco? Sempre do lado do banco. Na época, do lado do banco.
E desde a distribuição, para quem é do direito, né, desde a distribuição no cartório distribuidor da peça física, até o juiz deferir expedição de mandado, pegava o mandado e ia para o oficial de justiça. Dava a mão para o oficial de justiça. Dá, assim, vamos embora. Então, assim, tinha... dá para escrever, tem muita história engraçada, inusitada, inclusive, dessa época. Por outro lado, o Jorge também, ele ainda atua menos, né? E é um cara que eu tenho uma admiração grande também. Também tinha a questão empresarial lá. Ele atendia algumas empresas de porte em Americana e região, e então a gente ficava nessa esteira, né? Trabalha de um lado com a questão pro banco, né? E também as questões empresariais, mais diversificadas possíveis, né? Por lá fiquei um tempo, quando recebi uma ligação do Guilherme Maluf, também advogado, filho do Dr. Miguel Maluf, e aceitei a proposta de trabalhar com eles também. Trabalhei por alguns anos lá. O Dr. Miguel Maluf, uma referência para mim da época, ele ainda está na ativa, uma pessoa de muito respeito, né? E Guilherme e Gustavo, os irmãos, se formaram comigo, são da minha classe, a gente se formou junto. E aí veio o convite, né? Tanto para trabalhar... É Guilherme, Gustavo e Gabriela. Gabriela, E aí os 3 trabalham lá hoje, a família está engajada no escritório, né? São todos queridos e aí nós, dentro dessa proposta, além de tratar, e curiosamente bancário também, no mesmo segmento que o Jorge atuava, mas também empresarial bastante forte. Eu acredito que deva ter clientes desde aquela época até hoje com eles, por causa da fidelização e tal. E aí surgiu um desafio nessa época, meio período lá no escritório e meio período dentro de uma multinacional, uma joint venture que era cliente deles e precisava de alguém para começar a organizar um jurídico interno. E aí eu trabalhava à tarde no escritório nas questões bancárias e auxiliando os advogados do escritório nas questões empresariais, e de manhã eu ficava no jurídico dessa empresa. Uma empresa gigante, né? 2 grupos que construíram essa empresa muito grandes. E aí eu comecei realmente a ver do outro lado da mesa, né? Do lado de cá eu advogava para quem estava do lado de lá. E agora eu estava do lado de lá, tomando serviço, inclusive, de quem estava do lado de cá. Então, as rotinas da empresa, né? E por ser uma empresa muito grande, com muitas variáveis, elas fizeram parte. E aí a coisa começou a se enraizar mesmo. Isso foi em 99. Ficamos lá alguns anos, quando eu recebo um convite do controller dessa empresa para ficar full time e realmente continuar o trabalho que a gente começou. E aí eu disse para eles, falei, eu aceito o convite desde que vocês não destituam o escritório do qual eu sou egresso, porque a minha presença aqui é em razão da confiança que eles tiveram. Então, se o meu trabalho internamente aqui não for esbarrar no atendimento que eles fazem para vocês, eu aceito a proposta. Assim foi. Então, eu era do escritório que atendia a empresa e daqui a pouco eu fiquei a empresa que tem como prestador de serviço o escritório que eu vim. Não tivemos problema com questões de compliance, com questões de sigilo, nada disso. Tudo foi assinado, tudo acertado e foi uma época muito, muito legal da minha vida. Saí de lá, fui para Camargo Neves, o último escritório que eu trabalhei. Fiquei lá até julho do ano passado. Um escritório que me trouxe muita coisa. O Patrick, que é o sócio fundador, além de parceiro de trabalho, ele virou meu amigo, né? Nos tornamos amigos e lá eu me tornei sócio do escritório, numa proporção menor do que a dele, mas eu era o sócio responsável pela operação, pelo contencioso e pelas questões relacionadas ao time. Então, tive uma equipe muito grande em determinado momento de existência do escritório, né? E lá fazíamos um contencioso de massa muito grande,
né? Tanto para questões de telecomunicações e educacional, e também a parte societária, não só dessas empresas, mas como outros clientes que chegavam até nós ali. Então, a questão empresarial, ela sempre caminhou comigo. E quando eu me desliguei de lá em julho do ano passado, eu constituí a Seleguini Júnior Advogados, que hoje vou trabalhar para o meu nome, né? Trouxe a minha filha comigo, que é formada em Direito também, e está indo muito bem, me ajuda em muitas coisas, e o projeto é ir crescendo aos poucos, trazendo essa experiência toda aqui para o nosso dia a dia e proteger realmente o direito dos nossos clientes aí, fazer que eles fiquem cada vez mais felizes com a nossa presença, né, Renan? Porque não tem nada melhor do que um cliente feliz, né? Com certeza. Eu sempre falo, o cliente feliz, ele volta, né? Eu já te disse isso algumas vezes. E o cliente encantado, ele volta e traz alguém junto. Então, a melhor forma de prospectar é a indicação de um cliente satisfeito. Já vem chancelado, como a gente sempre diz, né? Então, assim, trazer um pouco dessa experiência aí, desses 30 anos que se completaram ano que vem, e tentar trazer para melhor atender, fazer uma advocacia mais pontual, mais próxima, mais transparente, mais pessoal. Acho que mais humana. Mais humana. Cada vez mais difícil, né? Exatamente. Tem uma história interessante que você poderia compartilhar sobre essa questão de direito empresarial? Rapaz, 30 anos. Pensa tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Olha, o que eu posso trazer para você rapidamente? Em determinado momento. Isso foi recente, tá? Foi já nessa nova caminhada. Sócios não se entendem. Não se entendem na sociedade. É igual casamento, né? Pois é. Às vezes acontece. Não se entendem na sociedade, procuram uma assessoria jurídica. Eu tenho uma parceria com um colega de americano. E um querendo comprar parte do outro, mas não se decidem. Então, contrata uma assessoria jurídica para tentar estabelecer alguns formatos. Então, vamos trazer isso aqui, vamos tentar fazer desse jeito. O problema é que não há uma conversa entre eles. Então, é aquela história, né? Ouve um, ouve o outro, e a gente vai na sequência. Bom, pensamos em tudo. Vende uma parte de um para o outro vende para o outro, ou não, vamos tentar achar um comprador de tudo, porque vender metade só é complicado, são 50%. E aquela disputa, aquela briga, bom, enfim, tá bom, isso passou, acho que foram 3 ou 4 meses, quando definitivamente chegamos num consenso. Eles não se entendiam, vamos resolver, vender isso, e até encontramos um interessado para comprar o negócio todo. Marcamos uma reunião dentro daquele trâmite normal, recebe um primeiro, conversa com ele, recebe outro, para depois colocá-los à mesa para fechar o acordo ali de intenções, para depois chamar definitivamente. Marcamos a reunião, esperando toda a estrutura montada para receber os dois. Chegam os dois abraçados, rindo. Fizeram as pazes. E aí, para nós foi excelente, mas assim, uma situação completamente inusitada, porque até horas atrás, e aí ninguém quis perguntar o que aconteceu. Né? Todo mundo fica com receio, porque de repente você toca na ferida e volta a discussão. Não, vamos aproveitar. E aí a gente se sentou ali, resolvemos, eles acabaram continuando a sociedade, e a partir daí fizemos um acordo de sócio para eles, para que estabeleçam essas diferenças dentro do todo, né? Porque o que estava acontecendo ali era realmente um achar que o outro fazia mais, o outro fazia menos, ou muitas vezes que o outro não fazia nada e o outro fazia muito. Então a gente estabeleceu alguns critérios internos de controle, estipulamos os KPIs nas métricas e fizemos um acordo bem parrudo de sócio com eles, e até onde eu sei, as coisas caminham, porque nós somos contratados justamente para fazer essa questão, né? E até onde nós sabemos, no último contato que nós tivemos, eles estavam super bem, caminhando, indo para frente, prosperando, mas é um caso muito inusitado, porque não é nem o fato em si, é a questão do tempo.
até ontem, né? Aquela história, né? Eu olhava no retrovisor, eles estavam lá se pegando e hoje tá tudo. E acontece, né? Acontece. No meio empresarial, divergência de sócio é o que você falou. É um É casamento. como um casamento. Você tem que ter muita identidade, tem que ter o tal do affectio societatis, né? Eu tive um caso Que é o princípio de tudo, né? que a cliente chegou, pagou a consulta, vou falar depois porque é importante falar, cobrei a consulta, explicou a questão, divórcio, não tinham bens para dividir, era pouca coisa, iam dividir amigavelmente, filhos maiores, tal, então fiz a petição de divórcio, 3 laudas, 4 laudas, Aparentemente tudo tranquilo, né? escrevi, entreguei para ela, e aí depois, e o contrato de honorário, né? Então ela assinou, o marido também ia assinar, porque ia ser consensual, então os dois pagariam, tal, bonitinho. E ela levou lá pro cara assinar. Marcamos 3 dias depois para eles voltarem lá no escritório. Voltou o casal, começaram a se falar, rasgaram a petição, rasgaram o contrato, tal, deram um beijão e foram embora. Você entendeu a parte que eu cobrei a consulta, ainda bem? Porque foi o único real que eu ganhei, foi da consulta. Eles divorciaram, não teve mais processo. No final das contas, você acabou cumprindo o princípio básico, que é tentar a conciliação, né? De forma indireta, legal, eles se conciliaram na sua frente. Eu nem conhecia o cara, né? Foi ela que veio, contou, relatou, fiz tudo, pus no papel, falei, nossa, tranquilo. E isso realmente é uma coisa que impacta bastante também nas questões empresariais, né? Sim. O sócio negociar extrajudicialmente. Enfim, tem tudo, né? Tudo impacta na gestão, tudo impacta no dia a dia. Então é interessante, é bacana. O que, na sua opinião, é um fator desafiador no direito empresarial atualmente? Olha, você é especializado no direito criminal, mas você tem clientes e empresas também. Sim. E você sabe que você tem que transitar em várias áreas do direito, né? Na verdade, o direito empresarial ele abrange outras tantas áreas do direito em si, né? Eu acho que o desafio é você ter o empresário em conjunto com Eu acho que o empresarial é o que mais se ramifica, porque ele vai ter a ver com, você acabou de falar, impacta da pessoa ser casada, não ser, impacta numa questão de inventário, de sucessão impacta na questão de direito consumidor, porque por vezes você está com questão do fornecedor e tal, você vai ter isso a ver, impacta na questão criminal, crime de empresa, crime tributário, o direito empresarial realmente é o que vai para todos os lados, execução, ação civil de cobrança, relações trabalhistas, contratual, trabalhista, o empresarial ele está em todos, é o que mais permeia. Pois é, então eu acho que o desafio é realmente você se tornar um parceiro de negócio do teu cliente. Não ter mais aquela ideia de que o escritório, o advogado que atende a empresa está lá para trabalhar na reação, ser um ente reativo. Recebeu uma intimação disso, uma intimação daquilo e vamos contra-atacar. Não, você tem que ser proativo, você tem que ser realmente um parceiro de negócio do empresário, para que você consiga levar para ele alternativas para que ele realmente tenha um controle, tenha métricas, tenha ferramentas de gestão para que ele consiga realmente saber o que está à volta dele. As questões trabalhistas impactam demais, né? São normalmente ações altas, de valores envolvidos altos, de que, infelizmente, são agressivas demais, né? As questões envolvendo impostos, né? Mas eu recolho os meus impostos em dia, eu mando para o meu escritório de contabilidade. Você tem alguém para fazer essa revisão? Você tem alguém para acompanhar esse trabalho, para que realmente não tenha nenhum erro nesses pagamentos e você vai saber isso daqui a uns anos só, e aí tem a notícia de que tenha lá já as multas aplicadas, ou você receba a surpresa de uma citação, de uma execução fiscal. Então eu acho assim, você está muito próximo como advogado, como escritório do seu cliente, do empresário, e ajudá-lo em todas essas questões, você ajudar como ferramenta de gestão mesmo, apresentando informações claras, objetivas, valores envolvidos, questões de provisionamento, para que ele tenha tudo aquilo e consiga. E mais, né? Você fazer parte, juntamente com o escritório de contabilidade que seja também proativo, né? Para ajudá-lo nessas questões. Eu tenho para mim, e isso a gente fala há muito tempo, né? O empresário é o ser mais solitário na gestão dos negócios dele.
Porque quando as demandas chegam para ele, né, a opinião, o pitaco, todo mundo dá. Mas a decisão, no final das contas, é dele. A responsabilidade é dele. Então, eu acho que o maior desafio hoje é você se tornar um parceiro de negócio dele. Para que ele veja em você, eu falo sempre, né? Ele tem que pagar o teu boleto no final do mês com prazer. Ele não pode titubear, olhar para aqui e falar, tem que pagar esse boleto no final do mês. Não, ele tem que olhar aquilo como realmente uma força que o ajuda no dia a dia, na gestão dos negócios dele, que são N. Da mesma maneira que a gente tem que atuar em várias áreas, ele também tem que gerir tudo isso. Uhum. E piora quando o empresário é pequeno. Quando ele é um grande empresário, quando ele é um CEO ou ele é um controller de uma empresa grande, ele tem os braços. Eles têm os gerentes de área, eles têm os coordenadores, eles têm todo esse suporte que traz informação para que ele consiga trabalhar isso na gestão. O pequeno não. Eu até vi uma coisa curiosa ontem, perto da minha casa ali tem uma pequena fábrica e eu sei quem é o dono porque eu moro ali há 10 anos e eu passo ali em frente e eu vejo. E ontem ele estava feriado operando uma empilhadeira. Então, assim, o cara, além de gerir o negócio dele, ele tem que operar a empilhadeira, ele tem que tratar de uma demissão, ele tem que fazer uma contratação. Então, assim, para mim, o maior desafio hoje da advocacia empresarial é fazer essa diferença no dia a dia dele e se tornar mais que um escritório, mais um parceiro dos desafios dele. Que vai preparar ele até para ser mais competitivo no mercado de trabalho, porque ele estando pronto, apto e enxergando lacunas onde ele pode preencher, pode às vezes retomar um valor, alguma coisa do tipo. Pois é, tem muita coisa que eles às vezes nem sabem. Né? Aproveitando e olhando pela ótica do empresário, o que ele tem que considerar antes de abrir uma empresa? Está em completa sanidade primeiro, né? Porque é um desafio absurdo, né? Você ser empresário no Brasil hoje. Né? Quem parar para pensar prefere trabalhar para alguém do que ter uma empresa, porque nós temos uma carga tributária gigantesca. Agora vai ter, né, com a reforma, algumas mudanças serão sensíveis, né? Alguns impostos, alguns tributos serão extintos, serão remanejados entre categorias e tal, mas a carga tributária é gigantesca, o passivo que pode ser gerado nas relações de emprego também é muito desafiador esse trabalho, porque essa gestão em si, porque uma ação trabalhista a gente sabe que pode comprometer muito, né? Os desafios em si de mercado, dar uma olhada quem são os players do negócio dele que estão ali na região que ele está pensando em construir a empresa dele. Mas são tantas coisas, né, Ana? Eu acho que tem que ter um plano de negócio muito bem estruturado, pensado, né? Tem que ter reserva financeira, né? Ou um investidor que acredite no negócio dele para que ele consiga fazer, mesmo o pequenininho, né? O pequenininho, ele tem a característica de ser muito dependente dele mesmo. E qualquer adversidade, qualquer coisa que aconteça que não está no planejado, pode devastar o negócio dele, né? A gente sempre fala, né? Um processo, para quem está acostumado, é mais um. Um processo, para quem não está acostumado e que não imaginava que poderia sofrer, é o processo da vida. Pode, se for no polo ativo, ajudar a resolver a vida dele definitivamente, como pode devastar a vida dele. Então, assim, eu acho que tem que ter um bom estudo de onde ele vai se estabelecer, saber com quem que ele vai competir, né? Ter um plano de negócio, mesmo que seja pequeno, mas para saber como que ele vai começar, se acontecer algo inesperado, para onde ele vai, enfim, tanta coisa, né? Uhum. E assim, esses detalhes eles variam do tamanho, né? Como é que você vai querer nascer ali? Já vai nascer grande com investimento? Eu sou uma empresa, uma startup que vai fazer algo tecnológico e tenho
investidores fortes. Então, assim, depende muito do segmento, né? Eu acho que tem que acreditar. Eu acho que a base de tudo é você acreditar no que você está se propondo a fazer, né? Se empenhar dia e noite, né? Não é na sombra ali que você vai conseguir espaço, né? Até porque você tem uma concorrência extremamente brutal em todos os segmentos. Hoje a gente vê, a internet está aí, os menos adeptos à internet, acabam saindo perdendo porque a internet propõe muito espaço, né? Ela possibilita muito espaço, então tem que estar atualizado. Então, dá para escrever aqui muitas coisas, né? É difícil você ponderar uma coisa ou outra, mas... estar cercado de pessoas que vão te ajudar nisso aí. Porque se for isolado, como você disse, Exatamente. É mais difícil. Uns contatos, conexões, pode ser nem sempre não, né? Quase sempre, nós não sabemos tudo, né, Renan? Não. Nada. A gente tem ali, mesmo nós que atuamos em áreas específicas, quando ela se abre muito, que é o caso da minha atuação, eu preciso ter gente perto de mim que saiba o tanto quanto ou muito mais. Eu prefiro a segunda opção, que seja melhor que eu. Uhum. Porque é por isso que hoje eu estou muito adepto às parcerias. O Sérgio não sabe fazer isso? Não, ele sabe. Mas é preferível que eu divida para somar. E aí eu consigo entregar um trabalho mais completo, mais técnico. Mais profundidade. Mais profundidade, né? Mais gente olhando. E aí eu vou ter o que efetivamente a gente trabalha em busca de, que é a satisfação de quem nos contratou. Sim. Né? Ter essa satisfação aí diretamente alinhada à expectativa que você gerou e criou lá quando você começou a atender. Então, quando você chega nesse resultado final que atendeu a essas expectativas, né, que gerou essa satisfação, não tem preço. Então, é por isso que a gente busca essas parcerias aí que são muito importantes. Eu acho que ninguém trabalha sozinho hoje. Na nossa atividade, né, você me contou nos bastidores que você foi convidado a fazer um júri com um amigo. Sim. Somando forças. Sim. Ele é incapaz de fazer? Certamente não. Mas por que não agregar? Trazer alguém que é tão bom quanto ou melhor? 4 júris comigo. Né? Então, assim... Ele poderia fazer sozinho? Poderia, mas... Claro. Ele prefere ter uma especialidade, um especialista junto para então, navegar assim, em águas mais conhecidas. Com toda certeza. Então, eu prefiro dividir o resultado disso, que são os honorários, e entregar um trabalho melhor, com mais potencial do que eu talvez oferecer sozinho. Perfeito. Falando sobre parceria, tudo isso fica em contrato e eu quero falar sobre contrato. Quais são os erros mais comuns que você vê em contratos empresariais? Olha... ChatGPT, crie para mim um contrato. Mas isso... Olha, eu vou dizer uma coisa. Dificilmente quem não está usando a ferramenta. Né? Eu acho que até é muito válido você usar a ferramenta, mas não usar a ferramenta de modo definitivo. Cego, né? Sem avalizar. Crie para mim o contrato de compra e venda de imóvel onde o Sérgio está vendendo para o Renan um imóvel localizado na rua X. A ferramenta cria a informação, você imprime, coloca no seu timbre e manda para o cliente. Né? Tem que ter cuidado. Uhum. Né? Ou, por exemplo, você faz uma minuta maravilhosa, riquíssima, e não coloca testemunhas. Você perde eficácia de título executivo. Então, você tem que aí entrar com uma ação de conhecimento para, então, só lá no final, conseguir do judiciário aquilo que você poderia ter aqui no começo, se você tivesse feito... Ótimo exemplo de que, às vezes, a ferramenta vai te entregar. Mas às vezes tem alguma questão incompleta que vai prejudicar tudo. Sim. Você vai fazer o quê? Processar o ChatGPT? Então, e tem uma coisa interessante, né, Renan? O chat é uma ferramenta incrível. Porém, quem alimenta o chat somos nós.
O chat só existe porque tem ser humano por trás disso. Sim. Né? E se você fizer, por exemplo, um acesso no chat pelo seu computador sem aquelas ferramentas mais avançadas, tudo que você coloca de informação ali, sendo certo ou errada, ele vai replicar para você de volta, porque você está alimentando ele ali. Uhum. Agora, quando você busca alguma coisa de fora, e ele traz muita coisa diferente. Por exemplo, olha, com fundamento no artigo tal do CPC. Você vai ver, é do CPC antigo. Sim. Né? Ele não traz com a reforma que teve. Então, assim, para quem acredita 100% nisso, Sim, vira um caos. Teve gente que usou citação jurisprudencial que não existiu, ele criou. Ele cria. E aí? Então, e fora isso, Renan, tantas outras coisas, né? Hoje a gente tem visto que as grandes empresas, as grandes corporações, ao contratar prestadores de serviço, principalmente, eles têm exigido muito que haja cláusulas de responsabilidade com a LGPD. Uhum. Né? E a LGPD, apesar dela estar aí há vários anos, ela é bastante banalizada no Brasil. Ainda. Sem prática ainda. Porém, a NPD, que é a entidade que regula tudo isso, ela está trabalhando nas questões de conscientização, né? Porém, ela já tem algumas aplicações de sanção muito sérias, que vão desde uma restrição de um direito até uma multa muito alta no faturamento da empresa. Então, as empresas maiores, elas estão dando muito valor nessas cláusulas de contrato que contemplam a LGPD, porque traz lá mais seriedade, o respeito às informações e tudo mais, que vem tudo da Europa, né? O nosso regulamento aqui, ele é calcado no regulamento da Europa. Foi uma cópia praticamente. Uhum. E depois a NPD vem trabalhando nesse sentido. Então, assim, muitos contratos sem cláusulas de confidencialidade, cláusulas de respeito à LGPD, que acabam depois... eu já vi contratos não assinados por conta de ausência, não só da cláusula, mas da adequação. Então... E outras coisas tantas, né? Você faz um mútuo entre empresas e cobra 10% de juro ao mês. Não pode, né? Não é uma instituição financeira. Você está fazendo um empréstimo entre particulares, né? E aí, juros absurdos, várias penalidades conflitantes dentro do... Tem muita coisa, né? E como a gente já falou aqui, os contratos que suprem as esferas dentro de uma empresa, elas variam também, desde o consumo, do fornecimento, da tecnologia. Então, assim, são várias espécies de contratações, né? E cada um tem as suas particularidades. Sim. E não é um chat, não é alguém que não tem o mínimo de experiência possível, que já, pelo menos, transitou algumas vezes, que é capaz de fazer um contrato desse. O que é mais importante para você, que você já construiu e que você tem mais orgulho? Eu é minha família. E você? E aí você pensa, poxa, quando eu não estiver mais aqui, como minha família estará? Ela vai precisar de bens para vender, para poder se sustentar? Será que existe um meio de você proteger essa família, proteger os seus filhos, proteger a sua esposa, o seu marido, de forma preventiva? Ou seja, para que eles não precisem sair correndo, vender as coisas até para pagar o próprio inventário? Isso se você conseguir deixar bens, não é mesmo? Então, existe um procedimento, existe alguma forma que a lei prevê? Existe. Existe o seguro de vida. E para isso, eu sou cliente e eu recomendo o trabalho do Life Planner André Ferreira. Ele vai poder analisar as suas expectativas, as suas demandas e apresentar um plano adequado para aquilo que você precisa, para aquilo que você pode contribuir. Algo que caiba no seu bolso, mas que vai ajudar, vai ter grande relevância para aquele seu parente que vai estar num ambiente, num momento de luto e vai ter aí um conforto. Portanto, procure André Ferreira e você vai conhecer o trabalho dele. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé,
que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência, você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar a isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Aproveitando, você falou experiência, conta para nós um caso que você já teve que trabalhar, que foi muito polêmico nessa questão empresarial, sem citar nomes. Muito polêmico? Rapaz. E agora, para puxar no HD aqui? Pense em algo que depois você ia em rodinhas de amigos e o assunto era esse. Olha, Renan, na rodinha de amigo não dava para falar, porque normalmente quando a gente pega algumas situações dessas, elas são tão sigilosas que a gente não conversa nem em casa com a esposa, né? Certo. Mas várias. A gente chegou a trabalhar para uma sociedade, né, em que, nesse não fui eu diretamente, mas é um caso muito sui generis, né, em que lá no escritório, esse foi o meu sócio que conduziu mais profundamente, mas evidentemente que a gente trocava muita ideia sobre, que era uma empresa gigantesca na área de transportes, multifaturamento, assim, muito grande mesmo, e sócios irmãos. E que não sei como se odiavam profundamente. Eu acho que lá no fundo eles acabavam se amando, mas em razão... Estava muito no fundo. Tinha muito conflito, né, familiar. Parece que tinha a esposa que interferia na gestão, e aí foi criando aquela bolha gigantesca, e ao ponto de um dos irmãos ter fechadura eletrônica na sala dele. E o irmão não tinha a senha. Então, dentro dessa empresa, que tinha uma penetração gigante na área de transportes, muitos assuntos, né? Então, assuntos complexos de tributários, em que fomos até as fazendas negociar, que é muito importante, né? Hoje, você se defender numa execução fiscal, por exemplo, é absolutamente fora de cogitação, porque além de ser muito agressivo, você tem lá o rol limitado dos assuntos para se defender. Então, a PGFN, por exemplo, abriu
recentemente um caminho, foi o ano passado, se eu não me engano, um caminho para que você faça transações, acordos diretamente dentro da Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, assim, lá nós tivemos que trabalhar mesmo que eu estivesse de bastidor, mas nós tivemos que trabalhar em todos os aspectos. E o mais polêmico de tudo isso foi o seguinte, que no final das contas, a exemplo do que eu falei aqui no começo, dos sócios que chegaram lá se abraçando, quando terminou esse trabalho, e aí eu tenho que render as homenagens aí ao meu ex-sócio, eles se entendiam definitivamente. Então, o mais polêmico foi isso, uma sociedade que um entendia que o outro não trabalhava da maneira que era, que não tinha confiança nenhuma, ao ponto de ter uma fechadura eletrônica com senha que o irmão não sabia na porta. Eles não se falavam, né? E foi realmente isso, sabe? Trazer para os trilhos com a equipe toda, né? E aí multidisciplinar, questões trabalhistas, questões contratuais, as questões fiscais, tudo dentro do pacote só. Então, isso gerou uma polêmica interna dentro do escritório, porque a gente tinha que trabalhar para os dois e, ao mesmo tempo, domar essas instabilidades, esses descontentamentos, tudo ao nível máximo, porque eles estavam sempre envoltos aí numa tensão assim. Uma guerra fria. É um campo minado mesmo, sabe? Eu não vou pisar ali porque eu não sei o que ele fez. E gerou isso dentro do próprio escritório, né? E foi muito legal, porque quando eu me ausentei da sociedade agora, eles já não eram mais clientes do escritório, mas até onde sabemos a coisa continuava prosperando. A gente vê caminhões pelas estradas aí e foi muito legal, assim, mesmo eu particularmente tendo trabalhado só no backstage, ali, né, mais no aconselhamento, nas conversas, nas situações muito pontuais, né, foi muito legal, foi muito bacana. Tem outras tantas, né? Um dia a gente marca um papo só para trazer anotado aí, porque tem tanta coisa que foge a cabeça. Não se preocupa. Como que uma empresa pode se proteger diante de tantas crises econômicas, tantas incertezas? Qual que é uma estratégia que você, como advogado empresarial, pode passar para empresas? Primeiro, você tem que ter um bom aconselhamento financeiro. Você tem que ter as projeções, você tem que ter o orçamento desenhado, um orçamento realista. Né? Não adianta também você fazer um orçamento e colocar valores esperados que não sejam atingíveis. Então, você tem que ter realmente uma cultura de tratar o teu financeiro muito próximo, com detalhes e com bastante veracidade, assim, né? Uma outra coisa é você ter as suas demandas judiciais controladas, mapeadas. Então, dependendo do passivo que você tiver no judiciário, isso também impacta diretamente na gestão do negócio. Principalmente se a empresa for uma SA ou uma empresa que tiver distribuição de lucros no final do ano, participação nesses lucros. Então, vai gerar descontentamento nos sócios, certamente, se você não tiver um controle dessas demandas judiciais em andamento. Toda contratação, toda relação com fornecedor, com PJ, com prestador de serviço, contratos muito bem feitos, muito bem amarrados, porque a gente tem visto a questão da contratação de PJ, né, como se fosse trabalhista, pessoa física, né, funcionário, CLT, e nesse caso vai além vai além, né, dessa questão do contrato. Você, além de ter um contrato muito bem feito e amarrado, você tem que ter um domínio dessa relação. Porque não adianta nada você ter um contrato de PJ, efetivamente, e tratar
o seu contratado como CLT, né? Exigir dele resultados, exigir contatos fora do expediente, do horário do trabalho. Então, assim, são muitos desafios que podem comprometer mesmo uma gestão. As relações de trabalho, indiscutível, né? Você tentar fazer o mais correto possível. Ah, mas eu não consigo registrar todo mundo porque eu não tenho caixa para isso. Conforme for sendo possível, vá regularizando as suas relações de emprego. Porque, eu já disse aqui, eu acho, a trabalhista, uma ação trabalhista, ela é muito, muito agressiva. E ela nem sempre ela segue o que está na regra, o que está na norma, né? Infelizmente bate e depois pergunta. É muito difícil, assim, né? Claro que eu não estou generalizando, não dá para generalizar igual aqui. A rota, né? Tira, depois pergunta, só pede o documento. Eu não estou generalizando aqui, mas assim, é um ambiente difícil de se trabalhar para um empresário. Agora, se ele é um cara que tem os controles, tem as métricas, acompanha tudo isso muito de perto, tem uma contabilidade proativa, um escritório de advocacia proativo, que realmente sejam parceiros no dia a dia, eu acho que tudo isso é bastante administrável e fica um pouco menos difícil. Serginho, a pandemia mudou muito. O cenário da advocacia mudou completamente e o cenário nas empresas não é diferente. Então, quais mudanças que você observou dos contratos, as formas que eles são elaborados, executados, contrato de trabalho, contrato de fornecedor? Como que você vê a alteração que a pandemia trouxe? Eu acho que a principal alteração que trouxe, eu acho que não só para as empresas, né, para todo mundo, foi o trabalho remoto, né? E a partir desse trabalho remoto, muito do dia a dia da empresa ele se alterou, né? De forma profunda, inclusive, porque você passa a ter funcionários de casa e quando você tem uma mudança nesse aspecto, você acaba tendo que mudar a forma de contratação deles. PJs também, o home office, que ficou uma coisa muito presente no dia a dia, e até hoje, né? Tudo mudou, né? O próprio judiciário voltou da pandemia com as audiências online, né? Os processos se tornaram mais eletrônicos. Então, assim, o que eu mais senti nessa questão de pandemia, nas contratações, realmente foi aprender a trabalhar no home office, fora das instalações da empresa, no longe. Porque, na verdade, é assim, né? Quando você tem um organismo que funciona, tudo bem, não vamos considerar os impactos terríveis que a pandemia trouxe na questão das vidas, na questão das perdas de postos de trabalho, assim, não vamos cogitar isso. Mas o que ele trouxe é que mesmo você não podendo estar lá no seu ambiente empresarial, no seu ambiente de trabalho, muitas coisas continuaram funcionando. E as empresas que tinham as suas áreas estruturadas tiveram que simplesmente adequar o formato. Então, os contratos eles continuaram sendo feitos, né? O que mudou bastante é onde passaram a ser cumpridos, né? E isso principalmente eu sinto nas questões da prestação de serviço em si de profissionais, por exemplo, programadores de TI, né? Hoje esse profissional ele necessariamente ele não precisa estar dentro da empresa, ele pode trabalhar no coworking, ele pode trabalhar na casa dele. Então, assim, essas relações contratuais tiveram que ser adequadas por conta dessa necessidade de não poder estar no presente ali, na estrutura física, né? E, por consequência, ficaram até agora, né? Eu acho que a tendência cada vez mais, a gente vê que tem empresas que hoje contratam, eu estava por curiosidade olhando sites de vagas esses dias,
E tem muita contratação lá no híbrido. Então, coordenador de área X, full time, porém híbrido. Então, quer dizer, você pode trabalhar tanto de lá quanto da sua casa. Muitas vagas, inclusive para cargos de coordenação, de gestão, remotas. Então, assim, todas essas questões contratuais, elas tiveram que se adequar a esse fator. A gente acabou de ver o Guilherme Zamitz, né, saindo da gravação anterior. Funcionário público trabalha 2 vezes por semana presencial. Os outros dias é em casa, home office. Funcionário público. Mas isso aconteceu, né? Hoje, dificilmente você encontra não generalizando de novo, mas um magistrado no fórum. Você... É muita coisa, né? Todo mundo... eu tenho amigos, por exemplo, que são profissionais da área de TI e que se uniram, cada um presta serviço para uma determinada empresa, e se uniram e contrataram um coworking para que eles possam, pelo menos 2, 3 vezes na semana, manter aquela rotina de sair de casa, de ir para o escritório, de atender seus clientes lá, desempenhar suas funções. Então, para mim, a diferença foi essa. Se adequar, né, adequar suas operações, as suas áreas a essas possibilidades de trabalhar não mais dentro da própria estrutura, e em razão disso, toda a relação de contrato, as previsões, né, contratuais mudaram também. Essa questão é muito interessante, sim. Claro, teve segmentos que não teve como segurar, né? Eventos. Não está podendo se encontrar, não pode sair de casa. Infelizmente, né? tínhamos... Algumas coisas não teve jeito, mas muitas sim. Muitas hotéis, né? Foram evoluções aqui se tiveram. Exatamente. Tínhamos clientes nesses segmentos que, felizmente, eles não quebraram, mas sofreram muito porque não tinha essa possibilidade de trabalho distante, né? Então, eu acho que para mim a grande mudança da pandemia foi isso, essa adequação do novo cenário, novo lugar do trabalho. Fechando a segunda parte, vamos direto para a terceira, o quadro de frente para a sentença, onde o nosso convidado pode responder ou recorrer. Vamos lá. Cláusula de confidencialidade. Ela pode ser usada para proteger as empresas, as partes envolvidas, ou ela também pode ser usada para fins antiéticos? Uau! Olha, eu não acredito que fins antiéticos quem pratica esse tipo de coisa, leve para um documento. Eu não acredito que ninguém formaliza algo que não possa aparecer, pelo menos entre as partes. Acredite. Né? Acredite. Lembra que eu falei que eu estava analisando a outra franquia? Eu sei. Lá estava escrito assim, olha, ele não pode falar sobre isso com ninguém, nem em grupos de WhatsApp e tal, com outras pessoas do mesmo segmento, não pode falar mal da empresa para absolutamente ninguém, senão ele viola e multa no contrato. Não, é uma cláusula contratual que está lá aberto para todo mundo, é pública, porque se é oriunda de uma franquia, ela é... Então, assim, quando você fala para mim antiético, é imoral um negócio desse. Mas, assim, ela está ali presente e é um acordo entre as partes. Tudo bem, absolutamente... leonino. E, na verdade, infelizmente, os contratos de franquia são todos voltados à proteção da franqueadora, né? Então, assim, é muito bom quando dá certo. Porque quando não dá certo por alguma razão, e muitas vezes as razões são alheias à vontade do franqueado, né? A gente sabe disso, estoura no colo dele o problema. Né? Então, Serginho, que essa última parte é rapidinho, tá? A legislação atual protege ou atrapalha o pequeno empresário? A legislação atual atrapalha ou protege? Na verdade, assim, o pequeno empresário está suscetível a uma carga tributária relativa ao nicho de trabalho dele. Né? Todo empresário, todo CNPJ, ele está sob a obrigação que são inerentes à atuação deles. Então, assim, ele vai ter os impostos, ele vai ter a carga tributária dele, ele vai ter os encargos trabalhistas, ele vai... Então, assim, eu acho que a legislação em si, isso engloba também essas questões todas que eu acabei de falar, você tem que seguir a regra porque é uma questão legal. Porém, a gente sabe que na prática não dá para fazer isso. A maioria dos empresários não cumprem 100% a regra, principalmente os pequenos.
né? Os grandes, sim, que têm uma margem maior de trabalho, que só pagam mediante nota fiscal, que tem um financeiro específico, tudo bem, mas não dá para, eu não vejo que protege, né? Eu acho que se você, e aqui eu não estou orientando ninguém a não cumprir regras, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, que tem as questões, né? Depois que você teve um problema, não pagou um imposto, por exemplo, tem lá a norma que prevê um parcelamento a longo prazo, tem as questões de anistia, tem as questões de descontos, de multas, juros. Essas questões sim ajudam, mas depois que o cidadão já abriu o bico, já, né, pereceu ali na atividade dele. Agora, que protege em si, eu não acredito que proteja, né? Ela está ali de uma maneira orientativa, que é para você realmente seguir, impositiva também, porque você tem que recolher, né, os tributos, os encargos oriundos disso. Protege. Uma vez a gente estava aqui com o Fábio Capone, juiz trabalhista, sim, e ele falou assim, Renan, protege. E aí, nesse contexto, porque eu vou manter você competitivo porque eu vou dar os encargos iguais para todos os empresários. Então, todo empresário que pagar corretamente o seu funcionário, um protege o outro. Aquele que está pagando errado, ele está violando o pacto que tem entre todos, entendeu? Alguém está levando uma vantagem devida porque ele não paga os encargos trabalhistas. Faz sentido. Não, por esse aspecto, com toda certeza. Porém, que na prática não é assim. Exato. Né? Então, de novo... É que juiz mora mesmo no mundo ideal. E ali, mas né, é o fundamento. Ele tem que ser imparcial, ele tem o livre convencimento, tudo isso é instituído por norma e tal. Mas, assim, a gente sabe que na prática não é assim, né? A gente sabe que hoje, por exemplo, no nosso caso, né, a OAB tem uma tabela de honorários que ela diz assim, olha, dê preferência para essas orientações, em termos de valores, tente seguir isso aqui. Tem questões ali que a gente sabe que são impraticáveis, porque elas são, às vezes, são muito altas perante o que está envolvido. Vai servir, mas não para todos. Né? E a gente sabe que tem coisas ali que não valem todo o trabalho que você vai fazer, mas é uma referência. Uhum. Mas a gente sabe que, mesmo assim, tem muito colega nosso que não faz nem o mínimo de referência que está lá. A maioria esmagadora. Entendeu? Então, assim, trazendo isso para a realidade pensando agora das empresas, empresas que contratam advogado funcionário, paga o piso previsto na tabela? Não necessariamente, e a maioria esmagadora, pelo menos se tratando no interior de São Paulo, são todos associados e não tem nenhum benefício, nenhuma proteção. Não. Tem alguns escritórios que ainda concedem o vale-refeição, né? Um plano de saúde ou um seguro de vida, mais ou menos ali, atrelado à lei do estagiário, né? Que tem lá o seguro de vida e tal. Mas, assim, a maioria esmagadora, vamos chegar, vamos somar e vamos jogar junto. E vamos jogar junto. Se me diz uma situação inusitada que você já viu numa reunião de negócios. Reunião de negócios? Nossa, bastante coisa também, hein? Mudança de postura toda hora. O que já tinha decidido em acordo escrito por questões do calor do momento mudar completamente, acordos de intenção assinados e rasgados em meio a uma reunião, um constrangimento geral. Assim, tem muita coisa que pode acontecer, mas eu vou dizer uma coisa para você, Renan, na maioria mesmo, e aqui não é mentira, das reuniões que eu tive o privilégio de participar até hoje, normalmente a coisa caminha bem. Porque eu vou dizer uma coisa, eu acho que você compartilha disso comigo. Isso varia muito de acordo com quem está mediando. Né? A maneira que você, por exemplo, você está recebendo alguém no teu escritório, ali são as suas condições. E as pessoas que estão lá, eles já sabem a maneira que você trabalha. E se não souberem, é bom que você fale antes. Você coloque as regras, né? Porque senão vira casa de ninguém. Eu defendi, e vou te explicar o porquê. Então, eu não participei dessa reunião de cobrança. Mas depois eu fui advogado contratado para defender eles. O cliente meu foi cobrar uma dívida de R$20 mil
do seu devedor. E papo vai, papo vem, eu sei exatamente como foi, porque foi tudo filmado, né? Isso tá no Sim. processo. Câmeras semelhantes a essa, mas era de segurança. Quando descobriu que o cara ia inadimplir propositalmente, tirou uma arma e colocou no joelho do cara. Falou, não vai pagar? Olha, Resultado, responderam depois processo crime, né? Só que aí a gente conseguiu fazer um acordo e resolveu. Ficou mais caro que os 20 mil que tinha de dívida, né? Mas olha, como pode chegar numa situação inusitada numa reunião de negócio? na verdade, Quem cobra mal paga duas vezes, né? Quem cobra mal vai ficar com prejuízo, não tem jeito. uma situação que eu venci, que eu posso trazer aqui, naquela empresa que eu coordenei o jurídico, né? Uma empresa de fiação, fazia artigos de fiação. E aí o presidente, na época, um cara extremamente agressivo, tinha vindo do mercado financeiro, tinha passado por companhias aéreas, ele assumiu ali a presidência do grupo e aquela história, né? Vamos crescer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E chegou, no primeiro movimento que ele fez, ele abriu o capital da empresa, emitiu debêntures, vendeu tudo no dia seguinte, foi um sucesso. E aí, nessa busca incansável dele de trazer o resultado, né, o cara empreendedor que está na linha de frente ali, e as cobranças caem todas no colo dele, ele pegou e resolveu produzir dentro da própria fábrica uma matéria-prima que ele comprava para fazer o produto dele. Isso não estava previsto no estatuto. E aí ele disse, nas áreas de suprimento, nas áreas especializadas do negócio, que era para fazer sim, porque tinha uma capacidade ociosa na empresa e tal, e isso veio gerando. Tá bom. Aí um belo dia fizemos uma reunião, chamava comitê fiscal, todos os heads das áreas ali, eu e o presidente da empresa ali também. E aí ele me chamava também de Serginho, era um italiano, não, ele, Serginho. E aí levantou-se a situação na reunião, né? Puxa vida, mas nós estamos fazendo aqui, começando a fazer essa matéria-prima, tem um nome, nem compensa falar aqui, eu lembro, que é derivado do petróleo, e aí vamos fazer isso aqui, porque precisamos fazer, vamos economizar de matéria-prima, vamos também vender e tal. Aí o cara lá, o diretor de suprimentos e utilidades, levanta a mão e diz assim, olha, eu não concordo com isso, porque eu me consultei no jurídico, e o jurídico disse que nós não temos no contrato a previsão disso. O nosso KNAI não atende esse tipo de coisa. E é realmente verdade. Você está praticando uma atividade que não está prevista no seu objeto social, alguma coisa está errada. Você pode sofrer uma atuação, até porque a sua estrutura não está voltada para aquilo e tal. Uhum. E aí ele tinha falado comigo muitas vezes sobre, e eu disse para ele que quando chegasse no comitê fiscal, eu ia dizer que eu não ia colocar o carimbo do jurídico lá, porque realmente precisava ter uma alteração de escopo no contrato, né? E aí esse cara bateu no peito, levantou e disse, olha, mas nós estamos aqui investindo uma grana gigantesca e agora vocês estão falando que a gente não vai fazer? Quem que mandou fazer isso? Aí o presidente na ponta vira para mim e fala assim, vamos escutar o jurídico. E eu falei, presidente, eu não posso autorizar, eu não posso colocar a compra, o desenvolvimento de equipamento para isso, porque a gente não está adequado. E aí ele disse, como se não soubesse o que estava acontecendo, ele falou assim, então quem foi o maluco que deu essa ordem? Vamos tirar isso do escopo, vamos parar com isso já! E aí foi uma reunião, uma reunião de negócio que tinha ali uma capacidade de faturamento gigantesca, uma economia gigantesca, e que na reunião ali, em frente aos heads das áreas, ele disse que não sabia o que estava acontecendo. Então, assim, é uma curiosidade. Dá uma de João sem braço. E assim, duríssimo, né? E eu tive que fazer que não estava sabendo. E no final das contas, eles não continuaram a operação, porque ia ter que ter um investimento muito grande, uma alteração documental grande lá, e que ia impactar em outras áreas do negócio, e aí acabaram não fazendo. O pouco que tinham lá, usaram para a própria... Mas foi curioso, né? Uma reunião de negócio pesada, envolvendo bastante coisa, e que o cabeça da ideia disse que não sabia de nada na hora e ainda viu. E aí? Eu falei, não, aqui não vai ter nada, porque... E eu não ia, obviamente, aprovar chancelar. Nada. Claro que não, né? Porque depois estoura no colo do mais fraco, né? Que era eu, óbvio. Sim, sempre. Sempre.
Na dúvida, põe a culpa no advogado. É. Falando sobre isso, vamos encerrar o nosso programa. Peço para que o Sérgio Seleghini, Dr. Sérgio, se despeça aqui das pessoas. Quem tem mais intimidade acaba chamando de Serginho, Não tem inevitável. como, né? O pai é Sérgio, então o Serginho a entendi. vida inteira, e tem o Júnior no final ainda. Então, quer dizer, né? Mas eu agradeço muito, Renan, o convite. Espero poder ter falado alguma coisa aqui que chamou a atenção de alguém ou que ajudou alguém a entender um pouquinho do que a gente faz, né? Tem muita coisa para falar. É um prazer mesmo estar aqui, um privilégio ter recebido esse convite. E conte comigo para outros assuntos. Mesmo se for para bater papo, contar história, a gente está aqui, tá bom? Eu agradeço muito ter topado o convite. Claro. O Sérgio é meu amigo pessoal. A gente tem negócios juntos também. A gente trabalha junto e eu queria trazer essa expertise, essa experiência, essa fala calma dele, que vem, explica tudo e por vezes vai mostrar por que você está tão errado e por que o caminho que você tem que seguir. Eu acho que esse é o caminho. De fato, é um tratamento humanizado, uma forma divertida. Falar com ele é sempre leve. Talvez alguns assuntos nem sempre vão ser. Não tem como. Porque a gente tem que falar aquilo que você não quer ouvir, né? O empresário que contrata uma assessoria jurídica tem que estar ciente que a gente não está ali para passar a mão na cabeça, está ali para auxiliar de verdade, né? Porque amigo de verdade auxilia, né? Realmente vai pôr amigo, parceiro, advogado, vai colocar no caminho certo. E nem sempre é o mais fácil, às vezes é o mais difícil, o mais doloroso, mas é o caminho correto. Também fazemos a orientação, siga se for responsável. Eu agradeço mais uma vez ter topado, ter vindo aqui, ter Obrigado, aceito Renan. o convite, o desafio. Na hora. E convido vocês a compartilharem esse vídeo com todos que vocês conhecem que trabalham tem uma empresa que trabalha com direito empresarial, que gosta do assunto. E comenta aqui direito empresarial para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para esse tema. Compartilhe, se inscreva no canal, acione as notificações e na outra quinta-feira às 21 horas a gente terá um outro programa aqui para vocês. Um forte abraço. O que é mais importante para você, que você já construiu e que você tem mais orgulho? Eu é minha família. E você? E aí você pensa, poxa, quando eu não estiver mais aqui, como minha família estará? Ela vai precisar de bens para vender, para poder se sustentar? Será que existe um meio de você proteger essa família, proteger os seus filhos, proteger a sua esposa, o seu marido, de forma preventiva? Ou seja, para que eles não precisem sair correndo, vender as coisas até para pagar o próprio inventário? Isso se você conseguir deixar bens, não é mesmo? Então, existe um procedimento, existe alguma forma que a lei prevê? Existe. Existe o seguro de vida. E para isso, eu sou cliente e eu recomendo o trabalho do Life Planner André Ferreira. Ele vai poder analisar as suas expectativas, as suas demandas e apresentar um plano adequado para aquilo que você precisa, para aquilo que você pode contribuir. Algo que caiba no seu bolso, mas que vai ajudar, vai ter grande relevância para aquele seu parente que vai estar num momento de luto e vai ter aí um conforto. Portanto, procure André Ferreira e você vai conhecer o trabalho dele. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem, no momento da lavagem do cabelo,
cabelo, até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem. E você vai se sentir bem, renovado e bonito. Com certeza, a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele.